Perfeito. Retomando então, agora vamos para a nossa aula 3, né? São 3h20. 4h20. 4h20. Então a gente pode ir até mais ou menos 5h10, né? Vamos ter mais 50 minutos, né? Sim. Bom, então a nossa pergunta agora foi: já que a derivada é uma operação linear, a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada de uma subtração é a subtração das derivadas. Será que a derivada do produto é o produto das derivadas? Então nós vamos ver que não. A resposta é não. E nós vamos ver que a derivada do produto, né, de funções obedece a uma lei que é denominada regra de Leibniz. A regra de Leibniz. Vamos deduzir. É muito simples, mas vamos deduzir. Leibniz, né, também vamos dizer, um polímata, né? Vamos dizer assim, um filósofo, astrônomo, matemático, físico. Leibniz era contemporâneo de Newton. Newton, eu acho que o Tchalca pode checar aí na internet para mim. Newton, eu acho que é de 1600. Não, tá bom, senhor. E 23 até 1727. Newton está aqui. E Leibniz, eu acho que é um pouquinho mais velho. Leibniz de 1626, não, de 1626, se não me engano, a 1716. Não, eu acho que 1640. Newton nació en 1642. 42? Con el calendario juliano. 43 no calendário Gregoriano 1643, con el gregoriano que se usa agora, né? Tá certo. Exato. Então, Newton, 1643, 1727. Newton falleció en 1727. 27, isso, Newton. Então, Newton está aqui. Ele morreu 200 anos, 100 anos antes de Beethoven. Beethoven morreu de 800. E Leibniz nació en 1646. 46, Leibniz, né? Sim. E 1716 morreu. Sim, sim. Então, os dois praticamente foram contemporâneos, né? Sim, E aí se atribui. Isso aqui é Newton, isso aqui é Leibniz. Gottfried Leibniz, alemão. Então, tem uma discussão aí, quem é que inventou, quem foi. Ambos, vamos dizer, os dois inventaram independentemente o cálculo diferencial. Derivadas, e essa regra que deriva o produto de duas funções ficou notabilizada como regra de Leibniz. Nós vamos ver agora como é que se deduz, né? É simples, mas ela foge ao padrão. A derivada do produto não é o produto das derivadas das funções. Então essa regra aqui está errada. Não é isso que acontece. Então vamos lá. Então vamos pegar o produto de duas funções. A gente falou, tinha definido aquela função C, que é uma função f de x, e w, que é uma função g de x. Diferente, duas funções diferentes. Quando eu multiplicar z por w, a gente vai estar multiplicando f de x com g de x. A gente pode pegar exemplo, por exemplo, né? Por exemplo. F de x pode ser essa função assim, vamos dizer, 3x3 mais 5x2 mais 11. E a função g de x, por exemplo, né, poderia ser a função 2 sobre x, por exemplo. Então poderia, se eu sei derivar essa, sei. Derivada de f em relação a x, nós já aprendemos a derivar 9x2
x, e aqui acabou. E a derivada de g de x, a derivada de g em relação a x, mantém aqui o 2, mas aí a gente aprendeu, a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Então essa derivada de g de x em relação a x é menos 2 sobre x ao quadrado. Então, eu sei essa derivada? Sei. Sei essa? Sei. Se eu multiplicar essas duas funções, a derivada do produto não é o produto das derivadas. Estou dando só uma... Não é. Mas vamos deduzir, então, como fica a regra de Leibniz. Como é que fica a derivada do produto de duas funções. É só seguir a definição. Vamos tentar deduzir olhando direto a definição. Então, é a definição de derivada de uma função. Um ponto x. Então, eu vou ter que pegar. Como é que eu faço a derivada? A derivada é sempre assim. O delta f dividido pelo delta x. Lembrando que às vezes eu uso delta maiúsculo e delta minúsculo, não importa, né? Mas é o que? É pegar a função em x mais delta x, subtrair da função em x e dividir pelo quanto eu me afastei, o x, delta x. E aí, claro, no final, a gente tem que tomar delta x zero, indo para zero. Só que agora eu não tenho uma função só. Eu vou ter que pegar f de x mais delta x, multiplicar por g de x mais delta x e subtrair de f de x vezes g de x e dividir por delta x. É o mesmo procedimento. Eu quero calcular a derivada. Então, como agora eu tenho um produto de duas funções, eu vou pegar o produto, né, f de x vezes g de x, vou pegar o f de x mais delta x vezes o g de x mais delta x menos f de x, g de x sobre delta x. É como se tudo isso aqui fosse uma função só. Segue esse padrão aqui. F de x mais delta x vezes g de x mais delta x menos f de x, g de x sobre delta x. Vamos trabalhar o numerador. Vamos fazer um truque assim. Às vezes em matemática, ou física também, a gente usa certos truques, né, para poder simplificar a vida. Um truquezinho aí vai ser somar e subtrair a mesma grandeza. Ou seja, eu tenho uma quantidade. Eu somo zero a essa quantidade, é claro que a quantidade muda. Mas como é que eu vou camuflar o zero? Vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar só o numerador. Vou esquecer por enquanto o denominador. Depois a gente usa. Vamos trabalhar essa grandeza. Vou pegar f de x mais delta x. Só o numerador. F de x mais delta x. Vezes g de x mais delta x. E aí eu tenho menos f de x, g de x. Então o que eu tenho? Agora, eu vou fazer o seguinte truque. Eu vou jogar aqui, vou somar essa grandeza, a seguinte grandeza. F de x, vamos botar assim, vamos subtrair, menos f de x vezes o g de x mais delta x. Por que eu estou fazendo isso? Para poder produzir esse f de x mais delta x. Então eu estou somando, agora eu diminuí essa grandeza, ela não está presente. O meu ponto de partida é isso, o que eu tenho é isso aqui, é isso que eu tenho. Mas agora eu vou camuflar essa expressão, eu vou jogar isso e vou somar a mesma grandeza. Mais f de x vezes g de x mais delta x. Então, somei, subtraí, somei a mesma grandeza. O que eu fiz aqui? Menos isso, mais isso. Eu joguei um zero aqui, então não alterei nada, continua sendo igual a isso. Então, isso que está aqui embaixo, deixa aqui pra cá. Isso que está aqui embaixo é zero. Então, eu não alterei o que eu quero fazer. O que eu preciso, o que eu tenho para fazer é isso, menos isso. Aí joguei um zero. Agora eu vou jogar outro zero aí. Eu vou precisar fazer o seguinte. Vou subtrair f de x mais delta x que multiplica g de x. E aí vou somar a mesma grandeza. Mais f de x mais delta x vezes g de x. Então eu joguei outro zero.
Isso aqui também vai de zero. Eu subtraí e somei a mesma grandeza. Concorda? Né? Então, por que eu estou fazendo esse truque? Ele é inventado do nada? Não. Por quê? Isso aqui vai me gerar alguma coisa que é a derivada de f. E isso aqui, g de x mais delta x, né? Então, esse aqui. F de x mais delta x vezes g de x menos esse aqui. Isso aqui vai me gerar alguma coisa. Não, peraí, é g de x mais delta x, é esse aqui. Isso aqui vai me gerar alguma coisa que vai ser a derivada de g. Então, o que eu fiz? Eu tinha essa grandeza. É isso que eu tenho. Qual é o truque? Eu somo zero e de novo somo zero. Então, 0 mais 0 não mudou nada. Só que esse zero tem uma forma. É isso, menos isso, mais isso. Isso dá zero certinho. E menos isso, mais isso. Dá zero certinho. Então, eu somei e subtraí duas vezes o zero a essa grandeza. O que está acontecendo agora? Vamos olhar para cá. A gente pode colocar esse g de x mais delta x em evidência. Aqui. Esses dois termos aqui. Então, eu vou juntar esses. Então, estou apagando isso aqui. Deixa eu colocar. Deixa eu ver onde é que eu posso colocar. Eu vou voltar aqui. Lembre-se que no final eu tenho que dividir por delta x. Então, isso nós estamos fazendo, só fazendo derivada do produto. Então, vamos lá. Vou pegar esses dois termos agora. Deixa eu sublinhar, deixa eu pegar essa. Tem x colorido aqui que pode ajudar. Vamos pegar esses aqui e esses em azul. Esses dois termos aqui em azul. Vou juntar esses dois termos. Cada um apareceu o azul aí, João? Sim, dá para ver. Dá para ver que é azul. Sim. E esses dois aqui, eu vou juntar abaixo com vermelho. Né? Espera aí. Deixa eu ver, g de x, isso. Tá. Tá certo. Então, vou ver se aqui eu vou botar g de x, mas eu vou tá certo. Vou juntar esses dois terminhos aqui agora. Eu faço isso. Acho que isso aqui já é. Então, acho que nem está avisado esse segundo. Tá bom? Então, quando eu colocar esse termo aqui eu vou poder colocar g de x mais delta x em evidência. Então, eu posso escrever esse termo aqui como sendo f de x mais delta x, esse termo aqui, menos f de x, tudo isso está multiplicando o g de x mais delta x, que é esse termo aqui. Juntei esses dois termos em azul. E aí agora, vou juntar esses dois termos em vermelho. Que vai ser f de x, né? Tá certo. Aí botei aqui o f de x, que vai estar multiplicando o g de x mais delta x menos o g de x. Então, esse termo aqui, ó, é esse termo em azul aqui. Vamos colocar aqui para sublinhar de azul aqui. E esse termo aqui é esse termo em vermelho. Tá certo. Bom, eu nem precisei, acho que desse termo aqui. Que eu joguei aqui eu joguei isso com essa mesma grandeza. Isso mesmo, então esse termo aqui nem vai precisar. Besteira minha. Então, esqueça o segundo zero. Eu fiz o seguinte: peguei a expressão que eu tinha, somei e subtraí essa grandeza aqui. Perfeito. Então, eu joguei o zero. Tá? Esqueça o segundo zero, nem precisava. Eu que compliquei desnecessariamente. Então, eu parti disso aqui e acrescentei zero distribuído dessa forma, menos esse termo, mais ele próprio. E aí o primeiro termo, isso, agora, vamos lembrar que tudo isso aqui está dividido por delta x. E o delta x vai tender a zero. Então, quando eu pegar f de x mais delta x menos f de x e dividir por delta x, isso vai me dar a derivada de f em relação a x. Mas vai estar multiplicando o g de x mais delta x.
vou pegando, ó, porque esse ΔX ele está no denominador de tudo. Então eu posso botar esse ΔX separado, como o ΔX está no denominador de tudo, eu posso colocar esse ΔX aqui e posso colocar esse ΔX aqui. Porque o ΔX é um denominador comum. Então no primeiro termo eu vou botar a derivada de f vezes g de x mais ΔX. E no segundo termo eu vou colocar f de x vezes, o que é isso aqui? Ó? G de x mais ΔX menos g de x sobre ΔX. Quando ΔX está tendendo a zero, isso é a derivada de g em relação a x. Só que ΔX está tendendo a zero, ΔX está indo para zero, tão zero quanto eu quero. Então ele pode desaparecer daqui. E aí, o que a gente está obtendo aqui? Vai ficar a derivada do f vezes o g, mais o f vezes a derivada do g. Então, isso é o que a gente chama de regra de Leibniz. Quando eu vou derivar produto de duas funções, eu derivo a primeira, multiplico pela segunda e somo com a primeira multiplicada pela derivada da segunda. Então, a gente está escrevendo o seguinte: a derivada em relação a x do produto de duas funções f vezes g é a derivada, derivo a primeira função, esqueço a segunda, aí multiplico pela segunda aqui. E aí agora eu mantenho a primeira função e derivo a segunda função. Então essa é a chamada regra de Leibniz, está no produto de duas funções. Claro que depois eu posso estender isso aqui também para o produto de três funções. Se eu tiver a derivada em relação a x de uma função f por uma função g por uma função h, isso vai dar derivada de f vezes gh mais f derivada de g vezes h mais f g derivada de h. Então eu vou derivando cada fator separadamente e mantendo os demais fatores. Sabe, para 3, 4, assim vai. Só seguir a mesma regra. Então a derivada do produto de funções, ela segue essa chamada regra de Leibniz. Então não tem erro, regra de Leibniz. Tá? Então, se a gente pegar aquele exemplo que eu apaguei ali, né? Deixa eu apagar aqui. Vou pensar aqui lá. Então, vamos pensar aqui, vamos pegar aquela função. Vamos dizer que eu tivesse esse exemplo. Eu tenho uma função f de x, que é, assim, eu tinha colocado, não sei, pode pegar uma outra, pode pegar assim, 3x2 mais 5. E vamos pegar a função g de x como sendo, vou deixar fazer esse exemplo depois, vou fazer esse exemplo depois, eu vou mostrar por quê. Então a gente falou o seguinte: a derivada do produto de duas funções, ou de três funções, ou de quatro funções, segue a regra de Leibniz. Agora a pergunta é: e a derivada do quociente? Vamos imaginar que eu tenho uma função f de x, não multiplicando g, mas dividindo g de x. Então eu teria que fazer o seguinte: eu quero calcular a derivada do quociente de duas funções, f sobre g. Claro, f dividido por g é a mesma coisa que f vezes 1 sobre g. Então eu vou fazer a regra de Leibniz. Derivada do quociente é, no fundo, uma derivada do produto, só que a primeira função, o quociente aparece como a segunda função. Então, a derivada de f sobre g é a mesma coisa que a derivada de f vezes 1 sobre g. Então vamos aplicar a regra de Leibniz. Vai ficar a derivada da primeira
mantém a segunda, que é 1 sobre G. Então isso aqui, F vezes 1 sobre G, mais a primeira vezes a derivada de 1 sobre G. Então a minha pergunta agora, eu preciso calcular isso aqui. Como é que eu calculo a derivada do inverso de uma função? Então vamos dizer o seguinte, eu tenho que derivar isso aqui. Eu tenho uma função, tenho isso aqui, para derivar. Então eu tenho que fazer essa derivada. Isso eu não sei fazer ainda. Quando eu pego uma função e coloco ela no denominador, como é que eu inverto ela? Então, a gente está seguindo a regra de Leibniz, quociente. Aí eu faço essa ideia. O quociente é o produto do numerador pelo inverso, né? Porque está no denominador, por 1 sobre G. Então fica a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira derivada da segunda. Mas agora, como é que eu inverto a derivada? Como é que eu tiro a derivada do inverso, né, de uma função que está no denominador? Então vamos lá, tem essa função aqui, eu quero derivar isso aqui, 1 sobre G de x. Quero derivar. Procurando isso aqui, a derivada em relação a x dessa função. Estou procurando, não sei. Na dúvida, vamos seguir a regra. Como é que eu faço? Vai ficar 1 sobre G de x mais delta x menos 1 sobre G de x dividido por delta x. Não é assim que a gente faz a derivada? Eu vou pegar a função que eu quero derivar e coloco ela no ponto x mais delta x e subtraio da função que eu quero derivar. Eu quero derivar 1 sobre g, então eu tenho que pegar 1 sobre g no ponto x mais delta x e subtrair de 1 sobre g no ponto x e dividir no final tudo por delta x. Então vamos trabalhar aqui no numerador. Vamos manter esse delta x aqui no denominador. Como é que eu subtraio duas frações? Eu posso escrever assim, eu pego o produto dos denominadores, né? Pega do mínimo múltiplo comum, g de x mais delta x vezes g de x. E aí vai ficar g de x menos g de x mais delta x. Isso aqui é só o numerador, ó. Isso que está aqui, eu estou fazendo essa regrinha que a gente sabe lá da álgebra. 1 sobre A menos 1 sobre B é a mesma coisa que AB aqui, e aí B menos A. Então, isso aqui fica 1 sobre A menos 1 sobre B. Então, 1 sobre A menos 1 sobre B é a diferença dividida pelo produto. Então, 1 sobre g de x mais delta x menos 1 sobre g de x, eu vou pegar o produto, AB, então, g de x mais delta x vezes g de x, e subtrair B menos A. B menos A. Isso é só o numerador. E agora, claro, tem o delta x no denominador. Então, eu estou aplicando diretamente a prescrição para se calcular a derivada. Então, agora a gente tem o seguinte, tem uma fração, digamos assim, uma fração aqui, P sobre Q, que é esse numerador, é uma fração P dividido por Q. E aqui embaixo dividido por, sei lá, por C. Como é que eu faço fração dividida por 1? Mantenho o numerador P e divido por Q vezes C. É a regrinha simples da álgebra, né? Então, a fração P sobre Q dividida por C é P sobre QZ. Então, eu tenho aqui, isso aqui faz o papel do meu P, isso aqui faz o papel do meu Q, e isso aqui faz o papel do meu Z. Então, eu vou pegar, manter o numerador, g de x menos g de x mais delta x. E vou dividir agora pelo produto dos numeradores, delta x vezes g de x mais delta x. Vou multiplicar esse denominador por esse. Então, g de x mais delta x vezes g de x. Tá? Então, usei essa regrinha aqui. P sobre Q dividido por C é P dividido por QZ. P sobre Q dividido por C é P dividido por
fazendo assim, ó. G de x menos G de x mais delta x dividido por delta x vezes 1 sobre G de x mais delta x vezes G de x. Eu redistribuí a fração. Esse denominador. Então, o numerador está aqui. Estou falando o seguinte, que A dividido por BC é a mesma coisa que A sobre B vezes 1 sobre C. Essa é a regra que eu estou usando. Então, estou pegando esse meu A é isso aqui. Isso aqui é o B, isso aqui é o C. Então, A sobre BC é a mesma coisa que A sobre B vezes 1 sobre C. Meu C é isso tudo aqui. Tá? Segue essa regra exatamente. Ó. Tem um numerador A e o denominador é B. Isso tudo aqui eu estou chamando de C. E aí eu peguei A sobre B. O que é isso aqui? Isso aqui, ó, G de x menos G de x mais delta x está com o sinal trocado. Eu posso fazer o seguinte, como aqui eu tenho esse sinal menos, eu posso colocar esse menos aqui na frente e aí fazer o seguinte, coloco o menos aqui e o mais aqui. Perceberam? Vou voltar aqui só para quem está acostumado. Eu tenho o seguinte, tenho isso aqui, G de x menos G de x mais delta x dividido por delta x. Isso aqui é quase que a derivada de G, que é G de x mais delta x menos G de x, o sinal está trocado. O que eu posso fazer? Eu posso botar esse menos aqui na frente, e eu coloco o menos aqui e o mais aqui. Fica tudo igual, como estava antes. Esse menos dá mais, e esse menos desse mais dá menos. Agora esse está aqui, ó, G de x mais delta x menos G de x sobre delta x é justamente a derivada de G. Então ficou menos a derivada em relação à derivada de G em relação a x. Mas ficou multiplicando o quê? 1 sobre G de x mais delta x vezes G de x, vezes G de x. Mas o delta x está tendendo a zero. Lá no final o delta x está chegando a zero. Então isso aqui vai colidir com isso. Vai ficar um G ao quadrado vezes 1 sobre G ao quadrado. Então, olha como é que a regra fica simples. Não é óbvia, mas é simples. A derivada do inverso de uma função é a mesma coisa que eu pegar o seguinte. Menos 1 sobre a função ao quadrado vezes a derivada da função. Então, essa é a regra como eu derivo o inverso de uma função. É bem estranho, né? Ela é simples, mas não é óbvio. Não dá para adivinhar, tem que fazer. Então fica, eu pego a função, quer dizer, a derivada do inverso da função é menos o inverso da função ao quadrado vezes a derivada da função. Então eu vou aplicar isso aqui agora. Então a derivada em relação a x de f, uma função f dividida por uma função g, vai ficar a derivada do f em relação a x vezes 1 sobre g mais f. Agora essa derivada aqui ficou menos 1 sobre g ao quadrado e a derivada de g em relação a x. Então essa é a regrinha que eu aprendi. Como é que eu derivo essa função, o inverso dessa função? Então fica menos a função ao quadrado do denominador vezes a derivada da própria função. Então eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Vou botar, eu tenho 1 sobre g aqui, então esse aqui eu posso escrever assim. Então deixa eu escrever isso aqui. df dx vezes 1 sobre g menos f sobre g ao quadrado dg dx. Simplesmente estou reescrevendo isso aqui. Menos f sobre g ao quadrado dg dx. Agora o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente fazer o seguinte. Botar esse g2 no denominador. E vai ficar aqui em cima, ó, df dx
vezes G menos F dG dx. Fica fácil assim de memorizar, se precisar, mas depois com o tempo a gente vai memorizando. Então, ficou a derivada do que está no numerador vezes o denominador, menos o que está no numerador vezes a derivada do que está no denominador, sobre o denominador ao quadrado. Então, aplicamos a regra de Leibniz e aplicamos a regra de como derivar o inverso de uma função. Então, no final do dia, no final de tudo, a gente pode lançar essa regrinha aqui, se a gente quiser. A derivada do quociente de duas funções, vou pegar uma função e dividir pela outra, a regrinha fica sendo essa. Eu derivo o que está no numerador, eu multiplico pelo que está no denominador. Aí subtrai do que está no numerador vezes a derivada do denominador e divido pelo denominador ao quadrado. É óbvio? Não. É fácil de pensar nisso? Não, mas é fácil de deduzir. A gente deduziu com alguns passos, né? Precisou derivar o inverso de uma função. E a gente seguiu a definição. Então, com derivada, a gente tem que sempre fazer a seguinte: na dúvida, usa sempre a definição, que a gente nunca vai errar. A classe de fração cada quase no semicírculo, como a regra. Então, a gente tem essa regra agora. Opa, se eu quiser derivar, o produto é a regra de Leibniz. E o quociente é a seguinte: a regra de Leibniz está embutida aqui dentro, né? Mas não está visível, porque a gente precisou derivar o inverso de uma função. Então, a gente sabe agora fazer várias operações com derivada. Eu não vou fazer, mas posso deixar como exercício para vocês verem o seguinte: imaginar que a gente pega essa função f de x é igual a 5x3 mais 9x2 mais x menos 5. E vou pegar a minha função g de x como sendo 5x mais 7. Então, eu quero derivar. Então, o que eu estou pedindo? Exercício. Derivar em relação a x, f. Derivar em relação a x, o g. Derivar em relação a x, o produto de f vezes g. Usando a regra de Leibniz. E derivar em relação a x, o quociente de f sobre g. Então, tem esses exercícios aqui. Quem quiser praticar, pratica. Se tiver dúvida, vocês têm meu e-mail. Quem tiver dúvida, pode me passar o e-mail, o gabarito que fez, eu vejo se está certo, apontar onde teve dúvida. É só a aplicação. No início de derivada, a gente segue muito a aplicação da GR. Depois a gente vai se acostumando, a gente nem precisa olhar. A derivada mais complicada que tem é essa aqui. Eu vou deixar um exercíciozinho aqui, que, digamos, vocês podem fazer também. Que é derivar em relação a x, a função f de x ao quadrado. Eu vou pegar a função f de x, vou elevar ela ao quadrado. Eu vou querer derivar agora o quadrado de uma função. Lembrar, quadrado de uma função. Vou até fazer o seguinte: vou pegar, não é só, vou pegar f de x vezes g de x elevado à terceira potência. Fazer essa derivada aí. Quem for, assim, tiver um olhar um pouquinho de lince, né? Um olhar penetrante, certeiro, vai ver como é que eu posso colocar a regra de Leibniz aqui. Lembrar que uma grandeza terceira potência é ela vezes ela vezes ela. Então, isso aqui é terceira potência de f vezes g. É f vezes g. F vezes g. F vezes g. Vai dar um produto de 6 fatores. F, G, F, G, F, G. E aí usa a regra de Leibniz. Produto de 6 funções. Ou, tem um modo também meio assim, espertinho de fazer
sem precisar aplicar a regra de Leibniz a um produto de 6 funções. Mas a gente pode ver isso daqui a pouco. Depois nós vamos fazer as chamadas funções compostas. Então, só para não ficar muito pesado, a gente tem que ir até as 5h10, né? Então, desculpa aí, a gente está um pouquinho assim, parece, perder a física, perder a teoria de campos. Calma, eu preciso exercitar, eu preciso trazer alguns elementos matemáticos. Eu vou tentar trazer toda a matemática básica de derivadas que é preciso para a gente poder trabalhar na chamada teoria clássica de campos, né? Então, é preciso passar, quem estuda música sabe, porque a gente tem que primeiro fazer escalas, fazer arpejos, fazer escalas de terças, de quartas, escalas de oitava, faz bastante, às vezes quem toca piano também tem que fazer bastante escalinha, escala cromática, mas depois poder tocar uma sonata de Mozart, uma sonata de Beethoven, uma sonata do violino, uma sonata, sei lá, de Brahms, de Paganini. Então é preciso fazer escalas, exercícios técnicos, né, para poder depois usufruir, né, a satisfação de fazer física com essa matemática já conhecida. É o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo escalas, né? Então a derivada é um ciclo, é como se fosse uma escala de uma tonalidade maior. A integral já não é uma tonalidade maior. A escala, quem está acostumado com a derivada poderia ser uma escala de Dó maior. Então toca direto Dó maior. Mas, sei lá, a integral já poderia ser uma escala, sei lá, Lá bemol maior, Si, Lá, Ré, 4 bemóis, mais complicadinho. Mas a gente precisa fazer escala, fazer arpejo, fazer terças, quartas, quintas, oitavas. Aprendeu essa base, coloca os dedos no lugar e vamos fazer física. Então a derivada é isso, é colocar os dedos no lugar. A integral também. Então, mais aí colocar as duas mãos bem concatenadas no piano, ou concatenar bem o arco com as cordas do violino, a mão esquerda com a mão direita. Então é isso que a gente tem que fazer. Então a gente tem que passar por essa etapa. Ninguém vai tocar Mozart sem fazer escala. Ninguém vai tocar Beethoven sem fazer escala. Então nós estamos fazendo escalas. Esse curso 2 é um curso de técnicas de escala. Muito bem. Agora, o último conceito que está faltando para a gente começar a fechar a parte do derivado e depois na aula 4 trabalhar melhor. Que é o que vai nos levar depois às equações de onda. Nós vamos precisar desenvolver um conceito agora, que é o conceito de funções compostas. É muito simples também, né? Não se espante às vezes com funções compostas, é compor funções. Isso vai ser muito importante, a aplicação imediata que nós vamos ter em campo, que as funções compostas vão ser muito úteis para a gente trabalhar as equações de onda, equações e fenômenos, quer dizer, equações de onda e os chamados fenômenos ondulatórios. E, junto com essas equações de onda e fenômenos ondulatórios, vamos ver alguns exemplos de campos clássicos. Então, essa noção vai ser muito importante, a noção de funções compostas. Que na teoria de campos, ou no estudo de ondas, né, os ondas propagatórias vão ser aplicadas assim. Claro que a gente tem aplicação de funções compostas na economia, né, na engenharia o tempo todo. Então, o que é uma função? O que é compor funções? Imagine que eu tenho uma função f que depende de uma variável x. Perfeito. F depende, todo mundo já está acostumado com isso. Mas vamos dizer que x, por sua vez, seja uma função de uma coordenada do tempo. É o que acontece, por exemplo, na mecânica, né? Eu posso ter a velocidade em função da posição. Então, onde o móvel está, naquele instante, naquela posição eu sei a velocidade dele. Está caminhando. Nessa posição eu sei a velocidade dele, nessa posição eu sei a velocidade dele, nessa posição eu sei a velocidade dele. Mas a posição também é função do tempo, porque à medida que o tempo passa, o móvel está andando. Então eu vou ter a velocidade como função da posição, mas a posição é função do tempo. Então eu tenho o tempo, aí a posição é função do tempo,
e a velocidade é a função da posição. Então, isso é o que a gente chama de uma função composta. Seria o seguinte: f é uma função de x, mais x é uma função de t. Então, eu tenho a minha coordenada mais independente de todas é t, porque quando t muda, a posição muda. Mas aí, quando a posição muda, sei lá, a velocidade muda. Esse f pode ser qualquer coisa. Não precisa ser velocidade, posição e tempo. Eu poderia pensar, sei lá, na seguinte coisa. Vamos dizer o seguinte, né? Dá certo. Vamos dizer, toda a função vamos assim, pensar que eu poderia, composto de duas coisas bem comuns assim na prática do dia a dia, né? Tá certo. Vamos dizer, colocar o seguinte. Coisa bem simples, né? Vamos dizer que n seja o número de vezes que eu vou à balada no mês. Então, cada mês eu vou, será que eu vou à balada só no fim de semana, ou eu vou durante a semana? Eu vou começar a fazer um gráfico, né, de quantas baladas eu frequento por mês. Então, o número de baladas vai depender dos meses, tá? Vou botar aqui. Vou botar N de meses. Mas, claro, em cada mês eu vou ter que controlar meu orçamento. Então, eu vou ter o número de baladas que eu vou por mês. Então, o número de baladas vai depender do mês 1, mês 2, mês 3. Então, para cada mês eu tenho um certo número de baladas. Mas, naquele mês, eu tenho meu orçamento, não é, por exemplo, eu não tenho um salário fixo. Eu sou, vamos dizer, um profissional liberal. Um mês eu ganho mais, outro mês eu ganho menos. Então, o meu mês, né, vai ser função, eu vou ver para cada mês qual é o meu orçamento. Eu vou escrever o meu orçamento mensal. Então, eu vou colocar o orçamento, eu vou colocar assim, como se botar um símbolo assim, de dinheirinho, vou botar aqui o cifrão. Então, digamos que essa variável aqui seja o meu orçamento, né? Então pelo contrário, vou pensar o seguinte: baladas em função, vou botar o seguinte: o número de baladas que eu vou no mês depende do meu orçamento, mas o meu orçamento depende do mês. Nem todo mês meu orçamento é igual. Então, eu tenho uma função composta. Para cada mês, eu tenho um orçamento. E aí, com esse meu dinheiro mensal, eu posso calcular, se é que dá para calcular. Eu sei que um pouquinho de juízo no lugar, eu vou calcular o número de baladas que eu vou tentar não gastar mais do que eu posso. Então, de acordo com o mês, quer dizer, para cada mês, então a minha variável mais independente é o mês. Para cada mês, eu vou ver qual é o meu orçamento. Aí, dependendo do meu orçamento, eu vou passar, vou ver quantas baladas eu posso ir. Então, eu tenho o mês. No fundo, eu vou ter que o número de baladas que eu vou depende do mês, vai depender do mês. Mas por quê? Via orçamento. Então, eu tenho. A gente vai ler daqui para cá. Estamos lendo da direita para a esquerda, né? Função composta, a gente lê da direita para a esquerda. Essa é a variável mais independente, essa aqui já depende dessa, e essa depende de x. No fundo, f depende de t, a parte via x. Então, o meu número de baladas depende do mês via o meu orçamento mensal. Então, a gente está lendo da direita para a esquerda, como a gente lê no árabe. B. Então, estou lendo árabe da esquerda, né? A gente lê esse árabe. Tá, da direita para a esquerda. Então, é a mesma coisa aqui. Naquele mês, eu tenho um orçamento. Naquele orçamento, esse orçamento vai definir o número de baladas. Isso é uma função composta. É o que a gente chama também de função de função. No fundo, né, eu posso formar uma cadeia de funções. E é daí que vai sair uma regra importante da derivada, que é chamada regra da cadeia. Eu tenho uma função que depende de outra função. É o caso aqui. Então, a minha função, o número de baladas, vai depender do meu orçamento, mas o meu orçamento depende do mês. Então, eu tenho uma função, número de baladas, que é uma função de quê? Do meu orçamento. E o meu orçamento é uma função, depende daquele mês. Então, é uma função de função. Essa é a primeira função e essa é a segunda função. E o n é a variável independente. Aqui é a mesma coisa. Se eu variar o t, eu mexo no x. Se eu mexer o x,
eu mexo no F. Então, mexo no T, automaticamente, indiretamente eu mexo no F, via x. X é como se fosse uma função mediadora. Ela me liga essa variável com essa função. Então, claro que F é uma função de T, mas ela passa pelo x. T altera o x e o x altera o F. Isso é o que a gente chama de função ou função composta. Então, a gente pode criar uma cadeia de funções, entendeu? Uma cadeia de funções compostas. Eu posso ter uma função F, que é uma função de G, que é uma função de H, que é uma função de X. Então, aqui, 1, 2, 3, 1, 2, tantos parênteses abrindo, tantos parênteses fechando. Então, eu tenho X. Se o X varia, ele mexe no H. Se o H varia, ele mexe no G. E se o G varia, ele mexe no F. Então, a gente está fazendo a língua árabe faz. É a leitura da direita para a esquerda. Eu começo com o X, vou para o H, vou para o G, vou para o F. Né? É que nem os números, né? Os nossos números, a gente não percebe, mas a gente lê da direita para a esquerda. Foram 3.857 unidades, dezenas, centenas, milhares. A gente vai lendo da direita para a esquerda. Ó. Eu vou crescendo da direita para a unidade. 7 unidades, 5 dezenas, 8 centenas, 3 milhares. Então, a gente às vezes também, né? A gente leu 3.857, mas na verdade o número está composto da direita para a esquerda. É unidade, dezena, centena, milhar, né? Centenas de milhares, e aqui dezenas de milhares, né? Então, 193, centenas, dezenas de milhares, centenas de milhares, aí depois vai chegar a 1 milhão. Né? 1 milhão, ou 2 milhões, 193 mil, então, unidade, dezena, centena, milhar, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhão. Está lendo da direita para a esquerda. Função composta, a mesma coisa, a gente vai lendo da direita para a esquerda. Suponhamos o seguinte, que a minha função h de x seja simplesmente x ao quadrado. A minha função g de x seja x à terceira potência. Só brincando. E a minha função f de x, né, a minha função f de x, seja x à quarta potência. Digamos que eu tenho só isso aqui. Então, quem é, nesse caso, eu quiser calcular quem é f de g de h de x. Os três. Então, vamos lá. Então, vamos começar a substituir. Eu tenho f de g de h de x, que é x2. Então, ficou assim. Eu começo a colocar, vou começar a ler da direita para a esquerda. Então, aqui eu tenho o meu h de x. Mas quem é meu h de x? É x2. Então, no lugar do h, eu já botei x2. Agora, eu vou calcular não o g de x, eu vou calcular o g de x ao quadrado. O que é que a função g faz? Ela pega aquilo que a gente chama de argumento e eleva a terceira potência. Então, se o meu g de x é x3, o meu g de x2 é x3, e o meu g de x2 é x2 à terceira potência. Percebe? O meu h de x simplesmente é x2. Eu pego o x e transformo em x2. Mas aí quando eu pego o meu g de x, ele pega o que está dentro dele e leva a terceira potência. Só que agora, quem está dentro do g não é x agora, é o x2. Então, eu vou ter que pegar o x2 e elevar a terceira potência. x2 elevado à terceira potência é x2 vezes x2 vezes x2, é x6. Então, eu fiquei com f de x6. Agora, o que a função f faz? Ela pega o argumento dela, a variável dela, x, e eleva a quarta potência. Então, no final da cadeia, eu vou ter o x6 elevado à quarta potência, que dá um x elevado a 24. Então, nessa brincadeirinha aqui, h de x é x2, g de x é x3, f de x é x4. Se eu for compondo essas funções, f de g de h. Então, eu substituí o h pelo x2. Aí ficou g de x2. G de x2 é x6. E depois, o f de x6 é x a 24. Então, nesse caso, né, essa é a minha função. F de g de h de x deu x elevado a 24. Então, claro, f é uma função de x, ela é x a 24. Então, vamos ver como é que foi a... Então, eu tenho uma cadeia de funções. A primeira função é h, aí a partir de h eu vou para g e de g eu vou para e. Então, estou lendo da direita para a esquerda.
Então, vou deixar um outro exercício sim para quem quiser fazer, treinar isso aí, certo? Dentro dessa mesma perspectiva. Eu vou definir assim, vou trocar um pouco a ordem só para mexer com vocês, para não ficar decorando tudo na mesma coisa, que f de x seja vamos dizer, seja x mais 5. Aí o g de x vai ser 1 sobre x ao quadrado. H de x, h de x vai ser x2 menos 1. E vou ter uma função j de x que vai ser x2, 1 sobre x mais 2. Então eu tenho 4 funções, f, g, h e j. Vou pedir para vocês fazerem as seguintes propostas, para ver como é que é a diferença. Mudar a ordem muda tudo. Então, se eu queira calcular f de g, de h, de j, de x. 1, 2, 3, 4, 4 parênteses abrindo, 4 parênteses fechando. Então eu começo com j. De j eu vou para h, de h eu vou para g e de g eu vou para f. Quanto vale isso? Agora eu vou mexer na ordem, vou fazer o contrário. Eu vou começar com j, de h, de g, de f, de x. 1, 2, 3, 4. Quem é isso agora? Eu vou começar por f, vou para g eu vou para h e h eu vou para j. E agora eu vou fazer uma outra bagunça aí. Vou começar com h, de j, de g, de f, de x. Então vocês têm 4 exercícios aí diferentes dentro dessas 4 funções aqui. Como compor essas funções? Então, lembrando que a gente lê sempre da direita para a esquerda. É o árabe que está em jogo agora aqui. Falando da direita para a esquerda. Então eu começo com J, vou para o H, para o F, para o G. Primeiro. Começo com F, vou para o G, vou para o H, vou para o J. Começo com F, vou para o G, vou para o J e vou para o H. Assim, está praticamente, só troquei a ordem G com J com H e H com J. Muito bem. Fica como esse exercício aí de função composta. Porque isso vai ser importante para a gente depois falar de equações de onda. A gente vai precisar da noção de função composta. E outra coisa também, né? Nós vamos depois aprender as funções, as derivadas das ondas, são funções oscilatórias. Então elas vão ser mexidas, vão ser expressas por senos, cossenos, e aí a gente vai ter que fazer uma revisão das funções trigonométricas, função seno de x. Então, quem já sabe trigonometria, já estudou trigonometria, eu vou pedir para fazer uma breve revisão do seno de x, do seno, da função seno, do que é o cosseno, do que é a tangente, do que é a cotangente, do que é a secante e do que é a cossecante. Realmente a cossecante a gente escreve assim. Depende da abreviação, né? Mas assim, muitas vezes a gente escreve sendo, que em inglês é sinus, né? Sim é seno, né? Então a gente pode escrever em português é seno, em inglês é sinus. Cosseno, tangente, tem gente que escreve tangente com TG. Tem livro que é TG, tem livro que é tanto. Aqui também tem também que é cotando. A secante geralmente é sec e a cossecante ela pode ser CSC ou pode ser também cossec. Mas a gente sabe, olhando a gente sabe, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. Revejam, por favor, essas funções trigonométricas. Mas para as ondas, quando a gente for falar de propagação de onda, quem vai ser importante vai ser, na verdade, seno e cosseno. Essas são as mais importantes. Quem já sabe seno e cosseno, pode. Quem não sabe, aprende seno e cosseno, e depois a gente vai variar para tangente, cotangente, secante, cossecante. Então faça uma revisão seguinte de funções trigonométricas. Estou acabando. As funções compostas, eu estou dando esses exemplos aqui. Então, é uma coisa que é a função de outra, que é a função de outra, a gente tem uma cadeia. Então, a gente está falando aqui de uma cadeia de funções. Tem uma cadeia de as funções estão encadeadas. J está entrelaçada com H, com G e assim vai. Então,
Por isso nós vamos derivar depois uma regra chamada regra da cadeia. O que vai ser a regra da cadeia? A regra da cadeia, ela vai nos explicar, vai nos mostrar como eu calculo a derivada de uma função composta, sabendo as derivadas isoladamente. Por exemplo, eu tenho uma função simples, f de g de x. Então, a minha pergunta vai ser, como é que eu vou derivar em relação a x essa função f que depende de g, que depende de x? Então, eu vou ter que derivar essa função composta. Mas eu conheço separadamente a derivada de f e conheço separadamente a derivada de g. Então, a regra da cadeia, ela vai nos ensinar como é que eu posso derivar uma função composta sabendo as derivadas das funções que estão na cadeia. A minha cadeia aqui é g e f. Então, a minha função composta é f de g. Então, se eu sei a derivada de f em relação a x, sei a derivada de g em relação a x, eu vou poder tirar a derivada de f de g de x pela regra da cadeia. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho 4 funções. Eu posso derivar cada uma delas. E aí, se eu quiser tirar a derivada de f em relação a x, para sair daqui e chegar aqui, eu tenho que saber essa derivada, essa e essa. Mas eu sei daqui. Então, a regra da cadeia, ela é usada para isso. Eu vou poder expressar a derivada da função composta a partir das derivadas das funções que formam a função composta. Certo? Então, a regra da cadeia, ela vai nos permitir isso aqui, né? Nos fornece, vamos assim, ela permite-nos calcular a derivada de uma função composta a partir das derivadas das funções que formam a cadeia. A cadeia é a função composta. Uma função composta, como eu falei com vocês, é uma cadeia. Função composta é essa cadeia de funções. Então, se eu souber as derivadas de cada função da cadeia, eu posso calcular a derivada da função composta. Só para finalizar, então, desse exercício aqui, né, só para finalizar essa aulinha, né, com exercício fácil, vamos derivar f em relação a x. É a derivada de f em relação a x. A derivada de x é 1. E a derivada de 5 é 0. Aí eu vou derivar g em relação a x. Nós aprendemos a regra. Como é que eu derivo o inverso de uma função? Lembra que a derivada do inverso de uma função é menos 1 sobre a função ao quadrado vezes a derivada da função. Então, eu vou ter que pegar a função que está no denominador é x2. Então, vai virar x4. Vai ficar menos 1 sobre x4. E aí, eu vou ter que derivar o denominador, x2. A derivada é 2x. Estou seguindo essa regra aqui. Eu derivo o inverso de uma função. O que a gente faz? A gente pega menos 1 sobre a função ao quadrado vezes a derivada da função. Então, foi o que eu fiz aqui. Pego menos 1 sobre a função ao quadrado, x2, vai virar x4. E derivo a função que está no denominador, que é o f. df dx, vai ficar 2x. Então, a derivada de 1 sobre x2 é menos 2 sobre x a terceira parte. A derivada de h em relação a x é 2x, que a derivada do 1 é 0, do menos 1 é 0. E a derivada do j em relação a x, o que é? Regrinha que a gente fez agora. Pega o denominador, eleva ao quadrado. Então vai ficar menos 1 sobre x mais 2 ao quadrado.
e deriva o que está no denominador. A derivada de x mais 2 é 1. Então, vezes 1. Não precisa nem colocar. Então, é menos 1 sobre x mais 2 é o próximo. Então, eu sei a derivada de cada uma dessas funções. E aí, agora, se eu quiser, por exemplo, tirar a derivada de f em relação a x, ou de j em relação a x, ou de h em relação a x, eu vou poder usar a regra da cadeia usando essas derivadas. Então, nós vamos aprender a regra da cadeia. Por que ela vai ser importante? Porque quando a gente falar de propagação de ondas, a gente vai falar de funções compostas, funções do tipo seno de kx, o seno de uma função assim, ax, mas uma função que depende da posição e do tempo. Então, isso é uma função composta. Eu tenho o seno de uma função. É uma função composta. Então, nós vamos precisar da noção de funções compostas, lá depois derivadas parciais, que é uma coisa simples, né? Para poder falar das equações tanto das equações de onda. Então, para a próxima aula, nós vamos apurar a regra da cadeia, finalmente. Vamos derivar a regra da cadeia, que é muito simples. A própria dedução é simples. E vamos voltar e vamos aplicar depois o conceito de derivadas nas chamadas funções trigonométricas. Não sei quantos de vocês conhecem a função exponencial e elevado a x, né? Onde esse aquela constante de ordem 2,7, 2,18, blá blá blá. Então vamos depois, mais tarde, falar dessa função exponencial. Por enquanto, basta as funções trigonométricas. Então hoje, só para revisar, a gente viu as derivadas, as regras fundamentais das derivadas, a regra da linearidade, a regra de Leibniz, a regra da derivada do inverso da função, e começamos a trabalhar a noção de funções compostas e cadeia de funções. E aí vamos tirar na próxima regra, na próxima aula, a regra da cadeia para tirar derivadas de funções compostas. Por hoje é só. Obrigado, tchau.